Esqueçam os clássicos que ficam a ganhar pó na estante. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, é muito provavelmente o manual de instruções sobre o poder mais controverso e brutalmente honesto alguma vez escrito. Vamos lá mergulhar nisto e perceber porquê. Olhem, Maquiavel não escreveu isto a pensar em toda a gente. Ele dedicou esta obra a Lourenço de Médici e apresentou-a como o presente mais valioso que podia oferecer. Portanto, desde o início, o tom é de algo muito sério, de alto risco, estabelecendo as bases para um guia sobre o poder a sério. Então qual é o problema central que Maquiavel está aqui a tentar resolver? É basicamente este. Uma coisa é herdar um reino, mas construir um do zero num mundo completamente caótico e, mais importante ainda, conseguir mantê-lo, bem, isso é brutalmente difícil. E esta diferença torna-se claríssima quando olhamos para os dois cenários. De um lado, nos principados hereditários as coisas são mais simples. O povo já está habituado à família no poder. Basta não abanar muito o barco. Mas num principado novo, aí é um verdadeiro campo de minas. É preciso ofender os novos governados e nunca, mas nunca, se consegue satisfazer os aliados que ajudaram a chegar ao poder. É um beco sem saída. Para resolver este puzzle, Maquiavel apresenta duas forças fundamentais que qualquer príncipe tem de dominar. São estas as duas chaves para navegar no mundo perigoso da política. Vamos ver como é que isto funciona. E isto leva-nos a uma daquelas perguntas intemporais sobre a liderança, não é? Os líderes chegam lá por sorte ou por competência? A resposta de Maquiavel não é um simples ou um ou outro, mas sim uma dança fascinante entre as duas coisas. Ele chama-lhes fortuna e virtude. A fortuna, ou sorte, são as circunstâncias que não controlamos, a oportunidade que o mundo nos atira para o colo. Mas a virtude, e atenção, isto é mais do que virtude, é competência, é destreza, é capacidade estratégica, é o que permite a um líder agarrar essa oportunidade. A fortuna, no fundo, abre a porta, mas é a virtude que tem a coragem de entrar e construir algo que dure. E o mais fascinante são os exemplos que ele escolhe para provar o seu ponto. Pensem nisto: Moisés, que encontra o seu povo escravizado; Rômulo, o fundador de Roma abandonado à nascença; Ciro, que une a Pérsia contra um regime que ninguém queria; e Teseu, que junta os atenienses que andavam dispersos. Nenhum deles teve apenas sorte. A grandeza deles, a sua virtude, foi precisamente ver a oportunidade no meio do caos e ter a habilidade para criar algo novo e duradouro a partir daí. E agora vamos àquela que é, muito provavelmente, a questão mais famosa e, sejamos honestos, mais arrepiante de O Príncipe. Uma questão que ecoa há séculos. A pergunta é esta: é melhor ser amado do que temido ou ao contrário? Pensem um momento na vossa resposta, antes de ouvirmos o verdicto de Maquiavel. A conclusão dele é, bem, é direta e brutal. Sem meias palavras. É muito mais seguro ser temido do que amado se uma das duas coisas tiver de faltar. Mas por que esta conclusão tão sombria? Bem, o raciocínio está todo aqui. Maquiavel tinha uma visão profundamente cínica da natureza humana. Ele dizia que os homens são, por natureza, ingratos e interesseiros. O amor, para ele, é um laço fraco que se quebra à primeira oportunidade de lucro. Já o medo é mantido por um pavor da punição que, esse sim, nunca falha. Mas, atenção, há aqui um pormenor absolutamente crucial que muita gente se esquece. Ser temido não é a mesma coisa que ser odiado. Maquiavel insiste que um príncipe tem de evitar ser odiado a todo custo. E a forma mais segura de o conseguir é surpreendentemente simples: não tocar nos bens nem nas mulheres dos seus súbditos. Para ilustrar como usar a crueldade de forma cirúrgica, Maquiavel dá-nos o exemplo de César Borgia. O método é uma autêntica peça de teatro político. Primeiro, nomeia-se um ministro cruel para fazer o trabalho sujo. Segundo, deixa-se o ministro levar com as culpas todas. E terceiro, quando a ordem está reposta, executa-se esse mesmo ministro em praça pública. O resultado? O povo fica, e cito, ao mesmo tempo atónito e satisfeito. Arrepiante, mas eficaz. Este tipo de cálculo frio, de saber quando ser cruel e quando parecer justo, leva-nos direitinhos a outra das famosas metáforas de Maquiavel, a da dupla natureza que um governante eficaz tem de ter. Ele argumenta que um príncipe não pode confiar só nas leis, que é a natureza do homem. Tem também de saber usar a força e a astúcia, que é a natureza da besta. A primeira faceta da besta é o leão. O príncipe tem de ser um leão para afugentar os lobos. Isto representa a força bruta, o poder esmagador para derrotar os inimigos de frente, sem hesitar. Mas a força por si só não chega. O príncipe também tem de ser uma raposa, para conseguir reconhecer as armadilhas.
Isto é, a astúcia, a inteligência para navegar na intriga política e não ser apanhado desprevenido. E o ponto-chave é mesmo este: um sem o outro não funciona a longo prazo. Um leão é forte, mas cai em qualquer armadilha. Uma raposa é esperta, mas não se defende de um ataque direto. O governante eficaz precisa de ser os dois para sobreviver. A conclusão lógica desta analogia é uma das ideias mais controversas do livro. Basicamente, para salvar o Estado, um governante tem de estar preparado para ir contra a fé, a caridade, a humanidade, a religião. Tem de parecer virtuoso por fora, mas estar disposto a fazer o contrário quando for preciso. A sobrevivência do Estado está acima da moral pessoal. Ponto final. Ok, com tudo isto em cima da mesa, por que é que estas ideias com 500 anos continuam a ser tão potentes? Por que é que ainda hoje as discutimos? O que é que as torna tão relevantes? Bem, uma das lições centrais do livro, e que nunca passou de moda, é esta. Na política, a percepção é a realidade. A aparência de virtude é muitas vezes bem mais importante do que a virtude em si. Dominar a arte da imagem pública é absolutamente essencial. O legado de Maquiavel vive, no fundo, nesta tensão desconfortável. De um lado, temos aquilo que é louvável, a honestidade, a misericórdia. Do outro, temos o que por vezes é necessário para a sobrevivência do Estado, o engano, a crueldade. É o eterno conflito entre como se deveria viver e como, na realidade, se vive. E há mais de 500 anos que estes princípios ecoam por todo o lado. Pensem na política moderna, quando um líder toma uma decisão impopular e a justifica como um sacrifício necessário, ou num CEO que despede centenas de pessoas para supostamente salvar a empresa. É o pragmatismo maquiavélico em ação, onde os fins justificam os meios. E tudo isto deixa-nos com uma última pergunta. A grande questão que fica a pairar. O príncipe é um guia para um pragmatismo brutal, mas essencial para governar, ou é simplesmente um manual para a tirania? A resposta, se calhar, continua a ser tão controversa como o próprio livro.